Olá, pessoal, professora Ana Carla de volta com o convidado de hoje, professor João Marcelo. Nosso tema aqui são as OSs e as OCIPs. A gente está caminhando para o último bloco, em que ele vai fazer a conclusão das suas ideias, e nós vamos fazer algumas perguntas a mais para o professor Marcelo. Vamos aproveitar aqui esse encontro raro para que a gente possa tirar todas as nossas dúvidas do curso de GPP. A palavra é sua, professor. Voltamos, né? E a gente tinha, no último bloco, terminado com uma pergunta. Eu também recebo essa pergunta nas minhas aulas de direito administrativo. A primeira vez que eu recebi essa pergunta, eu disse para o aluno que vamos falar disso melhor na próxima aula, porque eu precisava pensar nessa resposta. Né? Por que fazer termo de parceria? Ou então simplesmente fazer um convênio, lá usar o 116 e fazer um instrumento genérico com uma organização não governamental. Veja, o instrumento, agora falando especificamente de política pública, falando de transparência, de prestação de contas, porque política pública é prestar contas. Falando especificamente, o instrumento em si tem uma retaguarda, tem uma contrapartida. O instrumento que você escolhe para fazer a gestão no serviço público ou para prestar atividade pública diz muito sobre a sua propensão, a sua qualidade, a maneira como você vai fazer a fiscalização. Tá? Então, quando nós formalizamos determinado instrumento, no direito público é assim, quando você escolhe um instrumento, você escolhe um arcabouço jurídico, um regime jurídico por trás dele. E você precisa se preocupar que parte desse regime jurídico garante a fiscalização e o controle. Então, esse é o primeiro passo. Eu vou escolher um determinado instrumento para gastar um recurso público. Esse instrumento permite uma fiscalização e um acompanhamento adequado? Nesse caso, sim, adoto. Nesse caso, esse instrumento não garante uma fiscalização e um controle adequado. Então, você não deve adotar. Porque é preciso, principalmente quando há o repasse, o dispêndio de dinheiro público, é preciso que você tenha a ideia de que aquele dinheiro que é gasto vai precisar ser prestado conta e vai precisar ser controlado pela sociedade. Tá? Então, eu costumo dizer nas minhas aulas que na hora que um determinado projeto de poder ganha a eleição e se torna situação, ele fica com um mandato para as políticas públicas. Mas o mandato para o controle e para a fiscalização é dado para a oposição. Então, é por isso que você tem que ter, formular a política pública é saber que o outro lado da moeda é ser fiscalizado pela situação, pelos aqueles que não concordam com aquela política pública. Então, a minha ideia vai na formalização, porque a formalização por termo de parceria permite uma fiscalização e um amparo da Lei 9790, que um simples contrato de parceria ou um simples convênio com a organização não governamental deixa solto. Eu precisaria definir qual é a minha estrutura interna de fiscalização dos convênios com organizações não governamentais. Eu tenho estrutura para isso? Se eu tiver estrutura para isso, se for uma estrutura boa de fiscalização, não vejo problema nenhum. Mas se eu já tenho estrutura montada para fiscalizar contrato de gestão e termo de parceria, eu optaria por termo de parceria, apenas pela questão de fiscalização. Se a estrutura que você tem é adotada tanto para contrato de gestão, como para termo de parceria, como para convênios com organizações não governamentais que não tem nenhuma qualificação, porque eu posso ter uma organização não governamental, repassar um recurso a ela por causa de um interesse comum e ela não ser qualificada nem como essa, nem como CIP. Né? Pode acontecer isso? Pode. Se a minha estrutura de fiscalização contempla também essas organizações não governamentais que vão assinar simples convênios, ótimo. Se não, o termo de parceria força uma fiscalização maior. Então, é só uma questão de arranjo estrutural, de capacidade de fiscalizar o contrato. Mas, a rigor, a natureza do gasto, a natureza de como vai ser executado é muito parecida com o convênio com a organização não governamental não qualificada e o termo de parceria. Diferente já da estrutura da OS. A estrutura da OS é um outro arranjo, ela não fica mais próxima a essa natureza de termo de parceria. O contrato de gestão que é assinado com a OS é realmente uma entrega de serviço público a um ente privado. E isso nos remete a essa nossa
última parte de considerações. Ao arranjo em si. A que tipo de arranjo foi esse? A que natureza de arranjo e quais foram os objetivos desse arranjo? Se você for, por exemplo, examinar a doutrinadores como, por exemplo, a professora Maria Silva de Pietro, a professora Maria Silva de Pietro é crítica, principalmente da OS. A OCIP, nem tanto, porque a OCIP é realmente algo mais simples, mas ela é crítica da OS porque ela entende que há uma transversalidade da prestação de serviço público. O serviço público ele é prestado agora do mesmo jeito que era prestado, mas com direito, mas da forma do direito privado. Então seria uma privatização do serviço público, que o serviço público tem uma natureza própria do direito público, tá? E aí eu preciso fazer algumas considerações para vocês entenderem isso. O serviço público tem na nossa doutrina clássica, a doutrina que inaugura o direito administrativo, o serviço público é o próprio direito administrativo, a própria essência do direito público. Apesar de que depois da reforma que teve no Estado, no Ocidente, na década de 70 e no Brasil na década de 90, o serviço público ele ficou com mais características de flexibilidade de atividades econômicas. Mas, ainda assim, o serviço público é a grande estaca de resistência do direito administrativo e do direito público. Então, para autores mais tradicionais, o que a OS faz muitas vezes é prestar o serviço público sem os controles e as seguranças do direito público, com a flexibilidade, às vezes, não desejada do direito privado. Deixa eu explicar. Deixar claro esse ponto da professora Maria Silvia, porque esse ponto é um ponto para reflexão do gestor. Tá? Não precisa o gestor concordar ou não, mas apenas refletir sobre essa questão. Quando ela diz que a OS, aí eu vou voltar lá para o ponto da OS, e eu vou precisar todo o tempo relembrar, e você, quando estiver na hora de formular uma política pública, deve relembrar dessa gangorra, que a OS ela tem pouco requisito de estrutura e muito fomento. Pouco requisito de estrutura e muito fomento. A OCIP é muito requisito de estrutura física, operacional, contábil, fiscal e pouco fomento. Isso é fundamental, porque isso significa mais responsabilidade de fiscalização no contrato de gestão do que no termo de parceria. Né? Inclusive, no termo, no contrato de gestão, você vai direto representar o Tribunal de Contas. Tá? E no termo de parceria, a malversação é cuidada pela Procuradoria do órgão, pela Procuradoria Jurídica do órgão, e se for no governo federal, pela AGU, sem prejuízo de representar o MP. Tá? E aí a professora Maria Silva ela faz a seguinte ilustração. Eu posso ter uma empresa com pouco tempo, crio essa empresa como entidade privada sem fins lucrativos, ela tem pouco tempo e pouca experiência, e aí ela pede uma qualificação como essa, dizendo o seguinte, olha, eu estou pronto para gerir um hospital. Estou pronto para gerir um hospital. Mas eu estou pronto para gerir o hospital desde que você me deu o recurso, me deu o dinheiro, me deu o patrimônio, o imóvel do hospital lá. O imóvel era uma fundação e agora essa fundação foi extinta. E aí, então pronto. Então eu estou pronto para gerir o hospital. Desde que você me dê o prédio, os médicos, os servidores públicos de atendimento e o dinheiro. Aí eu estou pronto para gerir. E aí eu fico com a minha remuneração, porque no contrato de gestão vai ser prevista a remuneração da empresa. A remuneração, não digo, não é o lucro, né? Mas a remuneração para o custeio do seu conselho de gestão, do seu conselho de administração. Não é lucro. A entidade sem fim lucrativo ela não vai distribuir lucro. Ela não vai ter acionistas, ela vai ter gestores. E esses gestores vão ter honorários, né? Vão ter sua participação. Então, o que a professora nos fala é que, na verdade, dessa forma, qualquer empresa poderia ser OS, recebendo tudo montado pelo poder público e atribuindo a essa estrutura que antes era regida pelo direito público, regida pelo direito privado. E aí eu poderia, por exemplo, no contrato de OS, se eu precisasse de pessoal extra, eu poderia fazer contratações pela CLT, não precisaria fazer concurso, tá? Eu não precisaria fazer licitação, a OS não precisa fazer licitação. Eu tenho uma decisão do Tribunal de Contas da União, já aqui pegar para a gente analisar, mas eu tenho uma decisão do Tribunal de Contas da União de que as OS não precisam fazer licitação. Elas não são obrigadas, elas são obrigadas ao seu regulamento interno. Se o regulamento interno prevê um processo de pesquisa de preço, é assim que será feito. E esse processo de pesquisa de preço vai me garantir o preço menor de uma licitação? Não sei. Mas o preço que ele me garantir, eu vou pedir custeio ao Estado. Então, é preciso ter muito cuidado nessa
o que o Programa Nacional de Publicização, para alguns autores, foi um programa de privatização do serviço público. Isso, independente do caráter ideológico que você queira impor, não é uma questão de ideologia, é uma questão, no final das contas, de prestação de contas e de responsabilização, é isso que importa. Não importa muito sua visão sobre a coisa, o que importa é que você tem que ter instrumentos e documentos e argumentos para fazer prestação de contas perante o Tribunal de Contas, Ministério Público e Procuradoria Jurídica. O que importa é que você tenha controle de todo esse gasto. E para ter controle de todo esse gasto, você tem que imprimir os princípios vetores do direito administrativo, mesmo nas OS, que são entidades privadas de fim lucrativo. O que eu estou querendo dizer é que é preciso reforçar e muito questões como moralidade, evitar conflito de interesse, evitar que posições chaves da OS sejam exercidas por parentes de membros do Conselho de Administração ou por parentes de gestores públicos responsáveis pelo processo de assinatura do contrato de gestão. É preciso dar publicidade, é preciso dar eficiência no gasto, é preciso usar as boas práticas de pesquisa de preço das licitações nas compras da OS, tá? E do mesmo jeito que a OS ela não precisa nas suas compras fazer licitação, ela é contratada sem licitação. Tem lá um inciso do artigo 24 que foi incluído pela 9637 só para que a OS esteja no seu projeto contratada sem licitação. Então ela pode assinar um contrato de gestão para administrar um hospital e, por licitação, administrar um outro hospital sem que haja nenhum tipo de concorrência, só porque o objeto dela é aquele de administração da saúde. Tá? Então, é preciso ter cuidado, porque para a OS, especificamente, foi dado muito poder de penetração na administração pública, e esse poder e essa gestão dos recursos, e esses recursos, para atingir o seu objetivo, é feito com dinheiro público. Tá? Então, isso reforça a posição de controle. Vocês me permitam aqui, eu vou... Pronto. Informativo Tribunal de Contas da União, número 255 de 2015. No informativo do Tribunal de Contas da União, número 255 de 2015, tem uma decisão, que é uma decisão relevante sobre a natureza dos princípios que a OS precisa cumprir. Eu vou ler um trecho aqui para vocês. Tá? Organizações sociais, em suas contratações mediante uso de verbas públicas, não estão sujeitas à observância dos estritos procedimentos das normas gerais de licitação. Dentre esses estritos procedimentos da norma de licitação, por exemplo, não tem o regramento, ela não seria obrigada, por exemplo, a seguir o regramento rigoroso da pesquisa de preço que a Administração Pública Federal segue. A Administração Pública Federal segue um regramento rigoroso de pesquisa de preços para licitações. A Instituição Normativa 5 de 2014. Né? Então, essa Instituição Normativa é bem rigorosa e ela define critérios para uma pesquisa de preço que atinja o menor preço praticado por um determinado mercado. Ela é aplicada no âmbito federal, mas ela pode ser aplicada em âmbito estadual ou municipal como forma de boa prática. Né? Você pode fazer um regulamento estadual ou municipal a partir dessa instituição normativa que regula a pesquisa de preço no âmbito federal. E aí, continuando. Ela não está sujeita a observando os estritos procedimentos da norma geral de licitação e contratos aplicáveis ao poder público, e sim aos seus regulamentos próprios, pautados nos princípios gerais aplicáveis à administração pública. E aí a decisão deixa em branco quais são esses princípios gerais pautados que pautam a administração pública. Então, assim, OS, ela vai ser regida pelo direito privado? Vai. Ela vai trabalhar a partir de agora no mundo do direito privado. Mas o que o TCU recomenda e que se recomenda fortemente a formuladora de política pública é que quando você olhe para a estrutura de execução de um OS, principalmente de um OS, aquele pessoa que vai examinar, aquele órgão de fiscalização e de supervisão que vai examinar a OS, enxergue ali a mesma responsabilidade com o dinheiro público que tem um ente público que se submete aos princípios lá do artigo 37 da Constituição. Então, esse seria o grande conselho que eu daria para gestores que, quando alguém fosse examinar a entidade privada qualificada como OS na sua administração, que enxergasse ali o cuidado e o respeito com o dinheiro público que a administração direta tem, que a administração direta é obrigada a ter. Ainda que pudesse utilizar de mecanismo mais ágil de direito privado. Utilize sempre o melhor dos dois mundos. Utilize a flexibilidade do direito privado,
mas com a qualidade do controle de gasto do dinheiro público. Tá? Esse seria o grande conselho que eu daria aos gestores que vão fiscalizar o gasto, principalmente da OS. Porque no caso da OCIP, eu tenho atividades muito específicas, muito peculiares, onde a atividade eu já sei exatamente qual é o dinheiro que ela vai gastar na atividade. Não há repasse de servidores, não vai haver um repasse de um imóvel público, por exemplo, pode haver um repasse aí, talvez, de um veículo, tá? E de recursos públicos para a OCIP. Mas a OS não. A OS pode ser instalada inteiramente em prédio público, com servidores públicos e com dinheiro público. Tá? Então, esse é o cerne, o núcleo central da crítica de autores como a professora Maria Silvia, que ela entende que, desse jeito, eu posso ter, inclusive, aventureiros se candidatando como essa. Eu posso ter empresas fantasmas, sem histórico, sem prédio, sem funcionários, simplesmente ela se cadastra como OS, e aí, a partir daí, ela recebe tudo do Estado e pode, por meio de transverso, ter algum tipo de lucro. Né? Então, esse é o grande perigo, né, das parcerias. O grande perigo das parcerias, e nos 20 anos que a gente tem já desse novo arranjo, OS e OCIP, a gente viu muito noticiário de escândalo. E isso meio que colocou uma mácula, uma mancha nesse tipo de arranjo. Quando você vê as fiscalizações por amostragem de tribunais de contas, o que é que a nossa experiência com o Tribunal de Contas, e aí eu, como advogado público federal, posso ver isso de forma prática, o que eu vejo que os tribunais de contas vão em cima, quando eles vão pesquisar uma determinada entidade, me dê os seus contratos de inexigibilidade, me dê os seus contratos de dispensa e me dê as suas parcerias com a OS e com a CIP. Basicamente, eles começam por aí. OS, OCIP, dispensa e inexigibilidade. Tá? E, a partir daí, eles fazem um relatório, um diagnóstico das práticas. Se controla, se fiscaliza. Né? Porque a primeira coisa que o Tribunal de Contas vai fiscalizar é se você fiscaliza, se o seu controle interno funciona. A partir do momento que ele vê que o seu controle interno não funciona ou que não há fiscalização no gasto de dinheiro público, então ele vai fazer um pente fino em dispensa, inexigibilidade e repasse para OS, OCIP e convênios com organizações não governamentais. Tá? Porque aí ele identifica mais facilmente possibilidade de favorecimento. Então é preciso muito cuidado com esse arranjo, que é um arranjo que vem dentro da reforma do Estado, é um arranjo necessário. Tá? Existem determinadas amarras que até dificultam a prestação de serviço público. Quando você vê numa pandemia dessa, todo o apoio privado foi relevante. Quando você vê, por exemplo, uma inovação tecnológica, às vezes tem uma empresa privada que detenha uma inovação tecnológica que ela não vai transferir essa tecnologia para o Estado. Então, para determinadas áreas de inovação tecnológica, OS, OCIP, parece casar perfeitamente. Então, quando você ganha essa flexibilidade, principalmente na pesquisa científica, né, um OS para fomentar a pesquisa científica e deixar os procedimentos internos a cargo do direito privado, agiliza a pesquisa científica, a descoberta tecnológica, a descoberta de aplicações na medicina, na biologia, parece ser muito adequado para isso. Mas isso não vai impedir, pelo contrário, vai exigir que você aumente a fiscalização. E é preciso, a gestão municipal, é importante que ela faça o diagnóstico daquilo que ela já faz bem. Então, se a gestão municipal ou estadual ela tem um diagnóstico que ela tem um excelente corpo técnico e estrutura para atividades como educação, como saúde, como cultura, então não haveria necessidade da qualificação do OS do OCIP. Mas se ela nota que ela tem resultados inadequados ou insuficientes para os anseios da população e tem uma empresa privada com experiência numa determinada atividade, não há problema de fazer de OS de OCIP. Considerando a questão de que, por trás dessa flexibilidade do direito privado, há necessidade de um rigor na fiscalização, porque você está entregando patrimônio e dinheiro público para um terceiro. Então, o rigor na fiscalização deve permanecer, deve ser reforçado. Porque, como eu disse, a situação, aquele que está no poder é mandatário da política pública, do que fazer com o dinheiro público. Mas o titular da fiscalização e do controle passa a ser da oposição. Então, eu queria destacar basicamente essa questão desse entendimento do Tribunal de Contas da União, que apesar da OS ter a possibilidade de ser contratada por dispensa, ela não precisa fazer licitação, ela não precisa seguir os trâmites de licitação para
ser contratada. Desculpa, para contratar, né? Para ser contratada, ela é contratada por dispensa. Mas para contratar, para fazer compras, ela não precisa dos trâmites rigorosos da licitação. Que é diferente da OCIP, né? A OCIP, ela só pode ser contratada por licitação. Ela tem que apresentar ela tem que, na forma de concurso de projeto. Isso foi estabelecido no decreto 7568 de 2011. O decreto 7568 de 2011, o decreto federal, né, tornou obrigatória a seleção de OCIP por meio de publicação de edital de concurso de projeto. Tá? Então, para você ver, a OCIP, a OS, recebe grande apoio do governo, com poucas exigências. E a OCIP recebe pouco fomento e tem uma série de exigências bem rigorosas em relação a ela. João Marcelo, muito obrigado. Você acabou respondendo as perguntas que eu ia fazer nas suas colocações sobre o posicionamento da professora Maria Silvia. Você acabou respondendo todos esses comentários. Tem uma pergunta recorrente que os alunos fazem também, né? Que também é muito veiculada na mídia em relação às OS na área de saúde, que tem a ver com a proteção dos direitos do trabalhador, você ter ali servidores trabalhando junto com empregados da UCIP em regimes jurídicos distintos, salários distintos, submetidos ao mesmo risco, à mesma situação, realmente é um problema, a gente trata muito disso com eles. Um outro tema que eles trazem para a gente, quando a gente trata desse tema, é a questão de que não faz, né, se você vai buscar lógica, não faz sentido um projeto que é uma coisa pequenininha, você ter tantas exigências e um serviço público que é uma coisa tão imensa, você derrubar todas as exigências. Então, por que essa lei não é declarada inconstitucional? Eles sempre me perguntam isso, e aí eu explico com aquela relatividade que é normal ao direito, você tem de analisar o caso concreto, você deu aí exemplos muito claros, onde a OCIP atenderia muito bem, o que a gente não pode transformar a OCIP como regra de prestação de serviço. Isso. Outra coisa que eu explico para eles com bastante frequência é que isso também, esse modelo veio pela questão que nós nunca enfrentamos dos limites da lei de responsabilidade fiscal, as obrigações que temos com o setor público, que são obrigações que não podem ser reduzidas e ao mesmo tempo tem tetos e limites de caráter financeiro. Então a gente fica sempre buscando, né, os bypass, a gente está sempre fazendo operações jurídicas para tentar não paralisar o serviço público e encontrar um modelo de gestão que não afete a lei de responsabilidade fiscal e que não gere impeachment do gestor. Enfim, quando a gente não atinge os problemas centrais, a gente precisa conseguir soluções jurídicas periféricas, e toda solução jurídica que vier terá prós e contras, né? A ideia de interação do Estado com a sociedade não é ruim, pelo contrário, ela é muito boa, mas ela fica ruim quando ela vem para tapar um buraco de caráter financeiro, quando ela vem tentar resolver um assunto que não é um assunto de modelo de contrato, mas é um assunto de modelo de Estado, é um assunto de reforma administrativa, como você bem colocou nisso na sua aula, né? Para resolver essa questão que impulsionou as OS, por exemplo, na área de saúde, é uma questão de reforma administrativa e não uma questão contratual pública, mas a solução foi tentada ser dada dentro do direito contratual administrativo. Sou Marcelo, olha, foi um prazer imenso estar aqui com você hoje, aprendi muito na sua aula, sempre aprendo quando te encontro, foi uma maravilha, passada aí toda essa pandemia, vai ser um prazer muito grande receber você pessoalmente aqui na Universidade de São Paulo, para você compartilhar seus conhecimentos aqui conosco, com os professores, com os alunos, e muito obrigada, abra aí o espaço para a sua despedida, para os nossos alunos e alunas do curso de Gestão de Políticas Públicas na Universidade de São Paulo. Eu que agradeço a participação, será um prazer estar precisando realmente ir para São Paulo. São Paulo tem muita coisa boa e seria um prazer passar onde de São Paulo e a gente poder trocar conhecimento. Eu só queria deixar uma frase, uma mensagem que eu sempre digo nas minhas aulas. Eu tenho algumas aulas relacionadas com turma de política pública, mas meu foco mais é licitação. E os gestores em licitação eles são muito preocupados, né? Então eu deixo essa mensagem para eles. O gestor ele precisa afastar dois riscos, dois medos que ele não pode conviver, ele não vai ser um bom gestor nem vai ter saúde se ele tiver esses medos.
O primeiro medo é fazer, o primeiro risco, a primeira coisa que ele deve evitar é fazer a coisa certa com medo. Para tudo isso, a gente precisa de estudo, de doutrina, de cursos como esse, para a gente entender a dinâmica da coisa. Mas o gestor público, ele não pode, de maneira nenhuma, fazer as coisas certas com medo. Ter medo do excesso de controle. Não, ele tem que fazer o controle dele. Antes de qualquer órgão de controle, ele tem que ser o maior fiscal. Com isso, ele vai fazer a coisa, ele não vai correr o risco de fazer a coisa certa com medo. E o outro grande dano que o gestor pode sofrer, outra coisa que ele evitar, é fazer o errado sem medo. Para fazer o certo sem medo, né? Aliás, para evitar fazer o certo com medo, ele precisa ser o seu próprio fiscal. E para evitar de fazer o errado sem medo, ele precisa de qualificação, que é o cerne, que é o objetivo de curso como esse que nós temos aqui nesse momento passando. Então, conhecimento, fiscalização, conhecimento, capacitação é fundamental. O TCU tem, nos últimos 12 meses, 8 acordos dizendo, gestores, capacitem os seus servidores. Então, com isso, a gente vai poder, com essa fiscalização, com esse controle, com essa capacitação, a gente vai poder fazer com que os gestores pratiquem o certo sem medo, que é o objetivo final das políticas. Eu que agradeço. Muito obrigada, professor, muito obrigada. Pessoal, então encerramos aqui esse tema, OS e OCIP, partimos na próxima aula, avançando nos nossos arranjos de gestão, a gente já viu o PPP, a gente vai tratar, né, de agências reguladoras, de agências executivas, a gente está vendo agora OS e OCIP, e ainda vamos tratar de alguns outros modelos, um tanto periféricos, mas que a gente pode encarar ainda na administração pública como opção para auxílio ao gestor da prestação de serviço público. Muito obrigada, até o próximo encontro.